Boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui e trazer uma mensagem a respeito sobre o que a palavra de Deus fala. Há 2 semanas atrás eu falei sobre a velha aliança e a nova aliança. E hoje eu vou falar sobre a graça, que vem um pouquinho ligado com aquilo que eu falei. Eu sei que muita gente saiu daqui com a cabeça meia grossa, não tem entendido muita coisa, mas nesses estudos aqui, muita coisa você vai entender a respeito daquilo que foi falado há 2 domingos atrás. Eu vou falar sobre a graça, que é um assunto que tem que estar na nossa mente, tem que estar no nosso meio. É um assunto que eu levei muito tempo para entender. É um assunto muito libertador. Ele nos liberta, nos livra de tanta coisa que às vezes nós carregamos, às vezes de alguns medos, e às vezes nós colocamos algumas regras, criamos coisas na nossa mente que não tem nada a ver com a graça. Seria para domingo que vem esse estudo, mas aí houve um problema técnico, Adelar? Fabrício pediu para trocar para ele vir no domingo que vem e eu vou antecipar. A Mirella tem orado e na oração dela ela falou sobre a graça. E é isso que nós vamos falar. Eu vou começar com uma pergunta: por onde começou a graça? Começou quando o jardim do Éden foi criado. Adão e Eva estavam no jardim do Éden e quando eles pecaram, o que Deus fez? O pecado apareceu pela primeira vez. O que Deus fez? Então Deus tomou um animal, matou um animal, ao invés de matar Adão e Eva. Deus poderia ter matado os primeiros seres humanos logo no início da desobediência. Mas ao invés de destruí-los, Deus escolheu o caminho que pudesse restaurar o relacionamento com Ele. E esse padrão que Deus escolheu não matar, persistiu por todo o Velho Testamento. E todo o Velho Testamento Deus instituiu o sacrifício de sangue. Animais eram mortos no ritual ou no culto a Deus. Só que lá em Hebreus diz que sangue de bois e de bodes jamais consegue perdoar pecados. Mas como então entender o sacrifício de animais? Era pela atitude. Quando um animal era sacrificado, eles acreditavam assim, que eles botavam a mão sobre o animal, confessavam os pecados deles, o animal era morto. E aí eles acreditavam, eu fui perdoado. Esse é o padrão que se encontra em todo o Velho Testamento. Porém, a graça é encontrada em toda a Bíblia, Velho Testamento e Novo Testamento. Mas a maior e a mais incomparável expressão da graça de Deus é a vinda de Jesus. E no Evangelho de João, declara que a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Então, através de Jesus, Deus revelou a sua graça a toda a humanidade. Ele veio para mostrar que esse é o único caminho. Por isso que João Batista declara: esse é o Cordeiro de Deus que vai morrer no lugar de todos os homens. E nós precisamos entender isso. Também precisamos entender que a graça e a misericórdia não é a mesma coisa. Graça e misericórdia são bem diferentes. Porém, eles se complementam. Por exemplo, Deus olha para nós e diz assim: você aprontou, você pisou na bola, você merecia uma punição, você merecia um castigo. E aí a misericórdia de Deus entra e diz assim: eu não vou te castigar. Por misericórdia, eu vou te poupar do que você merece. Isso é misericórdia.
Aí que logo depois entra a graça e Deus diz, além de te poupar do castigo de não te fazer mal, eu te farei o bem, te darei o que você não merece. A primeira coisa, quando uma pessoa vai a Deus, Ele oferece a misericórdia. Você quer ficar livre do medo, eu te dou misericórdia, ou seja, eu nunca te castigarei. Quando eu falei medo, é medo de castigo, por causa do pecado, né, por causa que eu pisei na bola. E ele diz, eu nunca te castigarei por aquilo que você merecia ser castigado. Isso. Então é sobre esse assunto, esse tema que eu quero falar, porque muitas pessoas não conseguem entender isso. É bem difícil de entender isso às vezes. Então eu quero tentar trazer da melhor forma que vocês possam entender. E por que é difícil de entender? Porque na nossa cabeça está a lógica humana. Lógica humana. O que é lógica humana? Quem merece, recebe. Não é isso? Agora, quem não merece, não recebe. Então, isso é a nossa lógica humana. Então, a lógica humana, por séculos, se transformou numa cultura de comportamento. Ela diz, quem faz o mal tem que ser punido. E quem só faz o bem merece o bem. A lógica humana é o maior bloqueio no fluir da graça de Deus. Se não houver uma transformação na nossa maneira de julgar e pensar, a nossa maneira de julgar e pensar, nunca desfrutaremos o que Deus tem para nós. Mas por quê? Porque o que você pensa, você é. Merecimento é lógica humana e não tem nada a ver o nosso relacionamento com Deus. Então, para você que quer uma superdose de graça, abra sua Bíblia ali em Romanos, capítulo 4, seu celular, seu tablet, quem não trouxe está aí na tela. Romanos, capítulo 4, do versículo 3 até o 5. 3, 4 e 5. Eu vou ler aqui. Diz o seguinte, Romanos 4, versículo 3, 4 e 5, que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Então vamos lá de novo. A sua lógica diz que merece punição, ou a sua lógica diz que não merece punição. Guarde essas duas linhas aqui, vocês vão seguir com ela. Então olha o que a Bíblia diz, versículo 3. Abraão creu e foi creditado como justiça. Então Abraão creu. O que ele fez? Nada. Ele creu, mas é uma coisa interna, do coração. Ele creu e recebeu. Aí o apóstolo Paulo, no versículo 4, ele conta para nós essa história aqui. O salário do homem que trabalha não é considerado favor, mas como dívida. Ou seja, é mérito do trabalho. Se você trabalhou, tem o direito de receber. Então é dívida. O 5, versículo 5, todavia aquele que não trabalha agora, primeiro é o que trabalhava, agora aquele que não trabalha, fez o quê? Fez nada, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé é creditada como justiça. Por que alguém teria que pedir, que requerer, que receber o salário sem trabalhar? Por que alguém faria isso? Esse texto fala para nós de dois tipos de trabalhadores. Os que fazem por merecer, versículo 4, e os que não fez nada por merecer, recebe do mesmo jeito.
Versículo 5. Um tipo de trabalhador que foi lá e recebeu, e até ele reclama do pouco que recebeu, diante do muito que ele trabalhou. Ou você preferia ser alguém que não fez nada e vai receber igual ao que trabalhou? Qual você queria ser? É lógico, né? Eu quero ser como aquele que não fez nada e quero receber. Agora, por que na vida cristã não acontece isso? Por que na vida cristã não é assim? Paulo diz que para aquele que trabalhou, recebe, se ele recebe, não é uma bênção. Aquele que trabalhou, recebe, não é uma bênção. Você não quer ser uma pessoa abençoada? Se você só vai curtir e se alegrar aquilo que você merece, não recebeu bênção nenhuma. Porque é crédito, é mérito. Você trabalhou, é mérito seu. Por exemplo, Zaqueu sabia que o Senhor não podia entrar na casa dele porque ele era pecador, cobrador de impostos, tinha uma vida totalmente errada. E Jesus disse, eu vou na tua casa. Zaqueu, ele aceitou, sem merecer. Vamos, vai Jesus, vamos, vai embora. Ele não merecia, mas teve salvação. E o jovem rico, embora triste, né? Porque ele fez por merecer a vida inteira. Ele viveu a lei, ele era um homem bom, fez tudo do bom e do melhor, foi lá conversar com Jesus, que farei para herdar a vida eterna, né? E Jesus disse, só falta uma coisa. E aí, não adiantou nada. Foi embora, esse jovem rico foi embora pobre, perdeu todo o relacionamento com Deus, ou seja, enquanto nós tivermos a mentalidade do merecimento, nós estamos perdidos. E aqui aparece a distinção para nós entre lei e graça. Lei e graça. Qual o princípio da sua vida? Esses dois trabalhadores, eles representam dois princípios de vida. O que trabalha, no caso o jovem rico, ele trabalhou e não recebeu. E o que não fez nada, recebeu. Então, na história do cristianismo, Deus viu que a gente não está fazendo. Deus percebeu que você não apareceu para trabalhar no reino dele. Depois você não veio de novo. E depois você não veio de novo. E Deus sabia que nunca viríamos de novo. E você sabe o que Deus fez? Ele chamou o filho dele e disse, filho, tem um trabalho enorme para ser feito, um trabalho que o homem não dá conta para fazer. Sabe o que o filho disse? Pai, eu faço, pode deixar que eu faça o trabalho. E depois que o trabalho feito, depois que o filho fez o trabalho, o trabalhador chega e diz assim, eu queria receber. Aí o pai fala, mas você não trabalhou. E o pai diz, o trabalho já está feito, o meu filho fez. Eu vou te dar pelo trabalho que o meu filho fez. Ou seja, guarda bem essas duas definições. Graça é viver de algo que eu não mereço. Lei é quando eu mereço. Se você puder guardar isso, você vai começar a compreender a libertação que a graça te dá. Graça é viver de algo que eu não mereço. E a lei é quando eu mereço, ou seja, eu faço por merecer. Se você vive pela lei, você vai viver a vida inteira nesse princípio do merecimento, onde Deus se torna o seu devedor. Esse que é o problema, né? Deus se torna o seu devedor. Por quê? Se você acredita que você merece, Deus tem que te abençoar. Não é o que a Bíblia diz. Se você acredita que você merece, aí você cobra de Deus. Só que nesse modelo de vida tem outro nome que todo mundo conhece e que se chama de religião. O que é a religião? É viver diante de Deus, cobrando uma bênção que eu
agora mereço. Por que eu mereço? Por exemplo, os fariseus faziam isso com Jesus. Eles cobravam de Jesus, que eram os judaizantes, né? Mas, seja judeus, seja budista, católico, seja espírita, muitos pensam que é assim que se vive. Mas, seja judeu, seja, na verdade, o contrário, né? O contrário do evangelho da graça não é judaísmo, não é islamismo, não é budismo, não é catolicismo, não é espiritismo, não é o que você imagina, tá? O evangelho está escondido dentro de cada um de nós, que se chama evangelho do merecimento. É assim que nós vivemos, é assim que nós agimos. Ou seja, nós trocamos o evangelho da graça pelo evangelho do merecimento, que também é conhecido como religião. Eu gostaria que você anotasse uma frase, para não esquecer. Deus só pode abençoar quem não merece. Deus só pode abençoar quem não merece, porque se você merece, não é bênção, é mérito, é sua conquista. É isso que é a graça. É isso que é difícil de entender, de entrar na nossa cabeça. Se você for viver uma vida cristã na base do que você merece, sua vida cristã vai ser pobre, sem experiência, sem fé, porque a fé vai se acabar, vai perder, porque ela não traz resultado, e sem ganho nenhum. Ai do cristão que anda numa relação com Deus na base do merecimento. Quais são os merecimentos? Vou dar alguns exemplos aqui. Bom, Deus, eu te dei o dízimo, ou a oferta, agora o Senhor tem que me abençoar. Deus, eu fui nas orações todos os dias, e ainda era de noite. Cadê a resposta? Deus, eu não falto na celebração, e nem chego atrasado como os pecadores da aliança. O que eu vou ganhar com isso? Deus, eu sou da liderança, ou líder de cela, ou de qualquer outra parte de liderança. Isso faz muitos anos, o que eu vou ganhar com isso? Sabe, isso nunca será bênção se você cobra porque merece, porque você fez. Deus não vai abençoar, jamais, de forma nenhuma. Estou estimulando uma vida de pecado. Não estou dizendo isso. Você pode fazer tudo errado para que Deus faça sem você merecer. De jeito nenhum. Não é isso. É lógico que nós queremos agradar a Deus, mas o grande problema, quando eu venho aqui na frente para dar o estudo, não é pelo mérito, é pela graça. Por exemplo, o dia que o líder da célula tem a célula, brigou com a esposa e tem que liderar a célula. Ou a pessoa que vem dar estudo aqui, eu, os demais, né, brigou com a esposa e tem que dar o estudo aqui na frente. Como fica? Eu não sou digno de liderar uma célula. Eu não sou digno de vir aqui dar estudo. Não é isso? É isso que está na nossa cabeça. Agora me diga, o dia que você não brigou com a sua mulher, sua esposa, você é digno. O dia que você não olhou para uma impureza, então você é digno. Você se tornou digno, por quê? Por você. Então você é medido pelo que você faz de bom, como você faz de errado, ou você atua, você faz, é o que Deus fez, por aquilo que Deus fez por você. É isso que muita gente não entende. É essa a questão da graça. E parece até uma injustiça, uma coisa injusta, uma coisa difícil para entender. E realmente eu creio que muito vai levar tempo para aceitar, para entender isso. Mas é isso que a Bíblia diz. O pai não resolveu pagar salário para você porque você merece. O pai resolveu pagar o salário pelo que o filho fez, pelo que Jesus fez, porque a obra está feita.
Por exemplo, quando nós oramos, né, Jesus nos ensinou, ore na seguinte maneira. No final da oração a gente diz, em nome de Jesus. A oração do Pai Nosso, em nome de Jesus. Ele mesmo diz, o que pedires em meu nome, eu farei. Por que pedir em nome de Jesus? Porque você não pede no seu nome. Porque pedir no seu nome, você vai ter que falar tudo o que você tem feito. Ou seja, você vai dizer, eu mereço, eu fiz. Se a gente for viver em cima do merecemos, do que merecemos, você está perdido e eu também. Sabe o que nós merecemos? Castigo. Deus sabe tudo. Deus vê tudo, Ele sabe da nossa vida. E às vezes nós não encaramos a realidade. Às vezes nós não andamos um pouco mais profundo dentro do nosso coração. Então como é que eu vou orar? Você tem que ser um cara de pau, né? Então o cara de pau está aqui pedindo um emprego, né? Pedindo a cura de uma enfermidade, pedindo que um filho conheça Jesus, mas isso não é porque eu não falto no grupo, não é porque eu dei a oferta, não é porque sou líder da célula ou líder de qualquer coisa, não é porque eu sou da aliança, não é nada disso. Eu estou pedindo pelo que Jesus fez, porque eu não tenho mérito nenhum. E Deus vai fazer. Deus vai dar com benevolência. Deus vai dar com bondade. Isso é graça. Isso é a graça. Isso não é lógica humana. Lógica humana é lei. O que é lei? A lei diz, comporte-se bem e será abençoado. Comporte-se mal, você será o quê? Punido. Isso é uma vida de quê? De tortura. Isso é tortura. Então, na nossa sociedade, no século 21, cada dia cresce mais o número de pessoas que, ao invés de se arrepender e ir diante do Pai, dizendo, eu não trabalhei, eu não sou digno, mas eu preciso de paz, eu preciso de uma família abençoada, por favor, me conceda. Se arrepende e vai diante de Deus, faz isso. Cada vez tem menos pessoas que fazem isso. Nós nunca faremos e nem seremos bonzinhos o suficiente para sermos abençoados. Tira o seu cavalinho da chuva. Nós nunca faremos e nem seremos bonzinhos o suficiente para sermos abençoados. O único que pode ser abençoado diante de Deus é a pessoa que foi para a graça, que foi para Jesus, humildemente dizendo, reconheço que não tenho direito nenhum, mas eu creio que o Senhor é bom e dá aquilo que ninguém merece. E nem eu mereço, mas o Senhor dá. Quais os dois caminhos nós vamos viver? O maior problema é o Antigo Testamento vivo demais dentro de nós. Por isso, último estudo eu quis fazer aquele paralelo. Velha aliança e nova aliança. Velha aliança, nova. E eu bati muito isso. Eu acho que muitos saíram daqui cansados de ouvir essa frase repetida. Mas foi de propósito. Porque com o andar agora do tempo, você vai começar a entender. Então, o maior problema é o Antigo Testamento vivo demais dentro de nós, tá? A gente pensa que Deus está dizendo para nós, eu sou teu Deus, o Deus zeloso que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais até a 3ª e 4ª geração. Quem conhece esse versículo? A maioria conhece, ouviu falar? Joia, esse é o mandamento lá dos Êxodos, se você quiser. Anota ali, depois você dá uma olhada em casa, capítulo 20, versículo 5, a parte B, metade em diante. Então, eu vou ler de novo, não precisa pôr aí na tela. Eu sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais até a 3ª e 4ª geração. Aí nós dizemos, veio o castigo. E de vez em quando a gente ouve alguns irmãozinhos de umas igrejas que são super espirituais, olha, tem a maldição, você vai pagar o preço pelos seus familiares, você tem um preço para pagar.
Isso é Velho Testamento, e está lá escrito, e é um mandamento, Êxodo. Mas nós esquecemos o Novo Testamento, que diz ao mesmo tempo, ao mesmo povo, esse mandamento foi para o povo hebreu. E no Novo Testamento, ao mesmo povo, para quem Deus se dirigiu, ao povo de Hebreus, Hebreus 8:12, põe ali na tela. Olha o que esse versículo diz, ó. Porque eu lhes perdoarei a maldade quer dizer pecados, e eu ficarei lembrando todos os dias, todas as horas, eu vou estar cuidando, os pecados que você está fazendo, eu vou somando aqui, tá? Eu vou cuidando do teu comportamento, tal. É isso que diz? Gente, grave esse versículo. Isso que nos liberta. Porque eu lhes perdoarei os pecados e não me lembrarei mais dos seus pecados. Jesus está dizendo, eu não me lembrarei mais. E nós ficamos com os fardos nas costas. E de vez em quando nós nos encontramos com alguém super espiritual por aí. Não, tu vê, lá no Velho Testamento diz que Deus cobra. É verdade, mas é para os judeus. É no Velho Testamento. Quando Jesus veio, ele disse, eu vim para cumprir toda a lei. Então você tem que fazer um paralelo. O que o Novo Testamento diz? O que Jesus diz? O que o apóstolo Paulo diz? Percebe como às vezes nós andamos debaixo de uma escravidão? Então isso é Novo Testamento. Lei é abençoar quem merece. Essa é a lógica. Graça é abençoar quem não merece. Vocês estão entendendo? Ou está difícil? Se manifesta. Está difícil. Eu vou dar outro exemplo. O tradicional dízimo, tá? A tradicional oferta. Eu não quero ficar falando, senão escorre o veneno, tá? Mas por aí, o pessoal diz o seguinte, usam aquele texto de Malaquias, do Velho Testamento, se você não trouxer os dízimos, tá, na casa do Senhor, Malaquias, capítulo 13, versículo 8 e 9, não precisa pôr na tela, mas você anota quem está anotando, né? Vocês estão roubando a Deus. E o versículo 9 diz o seguinte, vocês estão debaixo de grande maldição se não derem o 10%. Agora, como é que essas pessoas ficam quando um líder aqui na frente põe um peso desses sobre as pessoas? E está escrito, e é verdade. Só que é Deus que está governando. Ali em Malaquias ele está falando do povo judeu. E se você for a fundo estudar isso, e o Eduardo sabe disso, porque eu tenho falado isso para alguns estudos, algumas vezes que eu dei, o pessoal que estava se preparando para o batismo, ali não é um dízimo, são 3 dízimos que Deus está pedindo para aquele povo. Mas é para o povo judeu. Aí esse pessoal pega, aplica para cima das pessoas. E ainda quer ver o contra-cheque. Eu fico nervoso, porque tem gente que não tem nem o dinheiro suficiente para comprar o leite das crianças em casa e tem que dar oferta para a igreja. Que Deus é esse? Vocês acham que eu quero um Deus desses? Isso é lei. Isso é Velho Testamento. E aí, põe ali o Novo Testamento, 2 Coríntios 9, 7. Isso eles não explicam. O que diz aí? Cada um dê conforme determinou seu coração, não com pesar, pesar quer dizer não com tristeza, ou por o quê? Obrigação. Pois Deus ama quem dá o quê? Eu tenho muita dúvida que tem gente que dá com alegria. Eu acho que muita gente dá com tristeza. Não dá. Nem estou me referindo tanto a nós. Estão percebendo o que é o Velho Testamento, o Novo Testamento, o que é a lei e o que é a graça? O pior é que tem muita gente que entra nesse caminho, anda nesse caminho. E qual é o problema desse caminho? Eu vou dar um exemplo. O problema desse caminho é que a lei é como um colar de pérola. Né? As mulheres gostam de um colar de pérola, ele é bonito, ele é maravilhoso.
Vale uma fortuna, aliás, uma pérola vale uma fortuna, né? Agora, qual é o problema do colar de pérola? O problema é quando ele arrebenta. Porque quando ele arrebenta, não cai só uma pérola, cai todas as pérolas, vai tudo para o chão. Esse é o problema de quem quer andar com Deus na base do mérito. Deus diz, você quer andar comigo, se aproximar de mim e merecer a minha bênção, obedecendo tudo. Só tem um detalhe, você tem que obedecer toda a lei. Eu nem me detive a trazer versículos aqui para não esticar muito. Mas Deus diz, você tem que obedecer toda a lei. Deixou de cumprir uma, cai tudo para o chão. Quando eu dou abismo ligado, quando eu mostro lá nos 10 mandamentos, eu pergunto para as pessoas, olha, aqui estão os 10 mandamentos. Para começar, eles nem sabem que está na Bíblia. E nem sabem aonde estão na Bíblia. E quando eu leio, aí eu pergunto, você consegue cumprir isso? Vocês conseguem cumprir os 10 mandamentos? Ninguém consegue. É impossível você alcançar o favor de Deus, porque você nunca vai merecer um tropeço e o colar vai tudo para o chão. A lei, guarda isso aqui, a lei não foi feita para ser cumprida. A lei não foi feita para ser cumprida. Nenhum de nós vai conseguir cumprir lei nessa carne que nós estamos aqui. Ela foi feita para a gente ver que não se consegue cumprir e precisa de socorro, de um Salvador, e dizer, eu não consigo cumprir a lei. E Deus diz, eu faço para você. Meu filho fez tudo e ele fez completo por você. Sabe o que você tem que fazer? Crer. Creia nele. Creia em Jesus. Creia. O que fazer então? Se a lógica humana luta contra a graça, e nós temos que fazer o quê? Põe aí na tela, vou dar 3 pontos. Primeiro, Colossenses capítulo 2, versículo 6. Primeiro lugar, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, assim continuem a viver nele. Por exemplo, quando você vai falar de Jesus para alguém, o que você vai falar? Qual é a mensagem que você vai falar? É a básica, né? Que são os 3 pontos. Se você crer no seu coração que Jesus morreu na cruz por você, primeiro passo. Se você reconhecer que é pecador, segundo passo. E se você quer receber Jesus como o seu Senhor e Salvador, você será salvo na hora. Aí a pessoa diz, o que mais eu tenho que fazer? Você diz o quê? Nada. Mas nada, é só isso. Sabe o que Deus espera para salvar uma pessoa? Vou ser bem repetitivo. Que ele creia. Se alguém aqui nessa sala é salvo, só foi salvo pela fé, apenas porque você creu em Jesus. Mérito nenhum teu e nem meu. Você não viu a cruz, você não viu Jesus, você não viu a história que ouviu falar, mas porque você ouviu e creu, você recebeu a salvação. É por isso que você é salvo. O cuidado que eu preciso ter é quando eu aceito Jesus, me converto e eu entro na igreja. Agora quero viver a vida cristã. Agora eu tenho que fazer alguma coisa. E aí vem os vigilantes e começa a ditar as leis, as normas da casa. E aí a graça vai embora. Por exemplo, leia todo o livro de Gálatas e Colossenses. Gálatas, principalmente o capítulo 5 e Colossenses pelo menos o capítulo 2. O ideal seria ler todo Gálatas. Mas pelo menos o capítulo 5 de Gálatas e o 2 de Colossenses. É muito interessante.
É muito interessante. As 3 ou 4 melhores igrejas de Paulo, que Paulo plantou, estão lá. E o que aconteceu? Chega os fariseus, os vigilantes, e dizem: olha, nós viemos de Jerusalém. O apóstolo Paulo, ele estava fora, estava viajando para outros países, né? Então, chega esses vigilantes: nós viemos de Jerusalém, e não basta só crer em Jesus. Vocês precisam se circuncidar e cumprir toda a lei. Alguém conta essa história para Paulo. Paulo, está acontecendo isso lá naquelas igrejas. E aí Paulo, ele escreve uma carta inteirinha aos Gálatas, chamada Carta da Liberdade, e também aos Colossenses, dizendo aquilo que nós lemos antes: assim como você recebeu, é assim que você vai viver. Assim como você recebeu Jesus, é assim que você vai viver. A primeira coisa que uma pessoa tem que fazer é, todo dia, você crer na loucura dessa mensagem de que Deus justifica, Ele paga o salário de quem não trabalhou. Isso é graça. O trabalho do Filho dele foi tão perfeito que nós não precisamos completar mais nada. Deus, guarda essa frase, Deus ficou totalmente satisfeito com o que Jesus fez. Deus ficou satisfeito, aliás, totalmente satisfeito com o que Jesus fez. Nós não precisamos mais se preocupar com fazer, porque Deus ficou satisfeito. Tem que cuidar com os judaizantes, com os vigilantes, que dizem que Jesus fez uma grande obra, mas para ser salvo você tem que cumprir a lei, você tem que dar o dízimo, tem que trabalhar para Jesus, você não pode faltar na igreja, você tem que usar tal roupa, você tem que. Eu já dei um estudo aqui sobre o tem que, né? Alguns lembram? Cuidado. Paulo, em Gálatas 5,4 diz: vocês que procuram, põe ali na tela, vocês que procuram ser justificados pela lei, o que aconteceu? Separaram-se de Cristo, caíram da graça, a graça foi por terra. A graça, sabem, as igrejas estão quase todas assim, estão todas quase vivendo desse jeito, sem graça, sem a graça. A base da lei, a base do que tem que fazer, eu tenho. Caíram da graça. É o apóstolo Paulo que está dizendo, não sou eu. Eu podia usar um monte de versículo aqui sobre a graça. A única coisa que Deus quer de qualquer um de nós é que a gente creia. Que a gente creia. Eu levei anos para entender isso. Eu fui cobrado. Eu passei horas difíceis. Mas graças a Deus eu entendi. E o que é bom para mim eu não quero segurar para mim. Eu quero trazer. Tem que ter libertação. Temos que andar livre. Não é para ter medo de Deus. Não é para ter medo de Deus. A ira de Deus não pode cair sobre os seus filhos. Se você é filho dele, a ira de Deus não vai cair sobre você nunca mais. Nunca mais. Nunca mais, porque toda a ira dele caiu sobre Jesus. Mais uma frase para você escrever. Nunca mais, porque a ira de Deus caiu toda a ignomínia caiu sobre Jesus, está pago. Por isso que Jesus disse, está consumado, está pago. Essa semana faleceu, vocês que assistem a televisão, faleceu o neto do Lula, né? E por aí andaram fazendo uma injustiça, muita injustiça. Espero que os cristãos não tenham feito isso. Isso é mérito do que o Lula está fazendo. Os netos pagos, os filhos pagos. Sabe o que é isso? Isso é tua justiça, não é justiça de Deus. E eu tenho andado ouvindo uns vídeos, o que tem de gente que diz que o neto do Lula é o preço do que o Lula fez. Gente, é falta de Deus no coração, é falta de compreender o que a Bíblia diz. Tem muita gente que diz, o que aqui se faz, aqui se paga. Nunca diga isso. Isso é tua justiça. É tua justiça dizer o que se faz, aqui se faz, aqui se paga. Não é a justiça de Deus.
É muito preocupante com um grupo que não ora. Isso é verdade. Com um grupo ou igreja que não adora a Deus. Isso é muito preocupante. Com pessoas que não querem vir adorar a Deus. Eu não sei o que tem por trás disso, né? Pode ser agenda lotada, pode ser compromisso, ou os estudos que não são bons, ou louvor também, talvez que não agrada. O que está por trás disso? Medo de Deus? Por causa disso, quanta gente desviada. Quanta gente desviada porque não tem vitória, sabe por quê? Porque nunca entenderam a graça. Nunca entenderam a graça. Você não é justo porque você é bonzinho ou boazinha. Você é justo porque Deus colocou em você a justiça de Cristo. Segundo lugar, você precisa assumir a nova aliança. A nova aliança, a aliança da graça. Essa é a nova aliança. Você está vivendo a nova aliança? Onde você está? Você está no Velho Testamento ou você está no Novo Testamento? Você está vivendo a nova aliança? Você precisa saber disso. Ou você está fazendo uma miscelânea, velho e novo? Se você estiver no Velho Testamento, você deve ter dias pesados para poder viver as leis. Se você estiver debaixo da nova aliança, o Espírito Santo te dá o poder e a graça te capacitará de uma forma bem natural. E qual é a nova aliança? Abra ali em Hebreus capítulo 8, versículo 10 até o 12. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Pois minhas leis em suas mentes, porei as minhas leis em suas mentes e as escrevereis nos seus corações. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A lei de Deus está aonde? Dentro de você, dentro do seu coração. Olha o versículo 11. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Essa é a nova aliança, que todos conhecerão a Deus, do menor até o maior. Gente, é só deixar Deus viver dentro de você, porque Ele já está em você. Agora olha o 12, por favor, eu acho que você pode tirar várias coisas para levar para casa. Eu recomendo que você grave esse versículo. Anota, põe na geladeira, decora esse versículo. Porque você vai precisar muitas vezes que você não vai deixar de ser lembrado que o Velho Testamento, Deus cobra, Deus faz, Deus isso. Não deixe que as pessoas botem peso em cima dos seus ombros. Não deixem, mas usem esse versículo, guardem esse versículo, por favor gravem, porque eu lhes perdoarei a maldade e não mais me lembrarei mais dos seus pecados. Isso é graça. Esta é a grande escolha que uma mulher e que um homem tem que fazer, é viver na nova aliança e entender que o sangue de Jesus cancela todo espírito de dívida e que Deus nem lembra mais dos seus pecados. Nós temos um problema que a gente lê a Bíblia e não entende. Por exemplo, está escrito na Bíblia que o Espírito, quando vier, convencerá o mundo do pecado. Ok? Lá em João fala isso. E o diabo pega essa frase e ele age assim: você é cristão? Ele nem diz que você não é cristão, ele sabe que você é cristão. Então, você é cristão? Sim. Aí ele diz: pecador. Você é pecador. Só que o Espírito Santo vem convencer o mundo e não o cristão. E o diabo diz: estou aqui para te convencer do pecado. Pecador. Pecador. Só que ele não é o Espírito Santo, ele é o diabo. E às vezes nós não discernimos as duas vozes. Quando você quer fazer algo para Deus, você ouve: pecador. Você não deve fazer, você não tem condições de fazer, você é pecador. Você quer dar um passo para Deus, você ouve: pecador. Você é desafiado a fazer algo para Deus, você ouve: pecador, pecador.
Isso não é a voz do Espírito Santo, porque o Consolador, o Espírito Santo, não pega no seu pé desse jeito. A Bíblia diz que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado. E quando você estuda, às vezes a gente tem que fazer algumas perguntinhas para o texto. Às vezes perguntinhas simples. Aí pergunta, qual é o pecado? Você saberia? O pecado de não crer em Jesus. Só que você já crê. Se você ler a Bíblia, se você ler na Bíblia a história do moço rico, vai ver que comportamento bonito que teve aquele moço rico, aquele que eu comentei antes. Ele diz, eu nunca matei, nunca roubei, eu só fiz o que era bom, cumpri a lei, eu honrei a meu pai e a minha mãe. Uma pessoa exemplar. Só que no dia que aquele jovem morreu, foi parar no inferno. Uma vida linda no comportamento, agora no inferno. A Bíblia diz que Jesus falou profundamente para aquele moço. Sabe o que Jesus disse? Que homem bom que você é. Mas qual o pecado do moço? Não creu, ele foi embora e não creu em Jesus. Aí pega Zaqueu. Zaqueu foi corrupto, ladrão, a vida inteira. Eu acho que ele deu curso lá em Brasília. E talvez boa parte dos brasileiros. Vida errada. Ele disse para Jesus, Jesus, não entra na minha casa, que é horrível. Jesus falou, baixinho, desce dessa árvore. Jesus estava passando, ele subiu de uma árvore para ver Jesus. Jesus disse, baixinho, pode descer dessa árvore aí, que hoje de noite eu vou ir na tua casa. Sabe o que o Zaqueu disse? Venha Jesus, sim, eu quero. Vem Jesus. Zaqueu na hora disse, Jesus na minha casa. Aí quando Jesus foi na casa dele, sabe o que o Zaqueu fez? Ele confessou, ele disse, eu roubei. E eu vou devolver aquilo que eu roubei. Eu vou restituir aquilo que eu roubei. E lá o trecho diz 2, 3, 4 vezes, sei lá. E Jesus falou o quê? Aqui entrou salvação, porque ele creu. Pensem nisso. Pensem nisso. Talvez alguém aqui está pensando, eu não vou para o céu, porque não fiz tudo. Você só vai para o céu se fizer o que tem que fazer. A única resposta que Deus espera do ser humano é creia. Creia de todo o seu coração e você será salvo. Creia em Jesus. Terceiro e último, se você quer entrar na graça, a loucura da graça, pela fé você precisa receber o que você não merece. Sim, você precisa receber aquilo que não merece. Eu tenho que acreditar na fé grande para que Deus é a fé que crê. Eu sendo pecador, não merecendo, vou receber mesmo assim. Eu vou receber salário mesmo que eu não paguei. Isso é graça. Essa é a virada que tem que acontecer na nossa cabeça. Se você me diz assim, eu não entendi, eu fiquei meio enrolado, não tem problema, eu entendo. Se você quiser conversar, depois nós conversamos. Eu quero dar um outro estudo, não vai ficar só nisso aqui, porque eu quero entender o nível de compreensão que vocês têm. Se precisar abaixar o feijão com arroz, eu abaixo. Porque se vocês estão entendendo, eu quero ir um pouquinho mais fundo. Nós vamos pegar tópicos, nós vamos pegar situações da graça e vamos estudar, vamos aprofundar. Então, essa é a virada que tem que acontecer na nossa cabeça. Essa é a virada. E o meu desafio para você é erga os seus olhos. Se tem uma maneira que nós não podemos viver vida cristã abençoada, é olhando para nós. Se eu olhar para mim, eu vou ver um homem imperfeito, uma mulher imperfeita, do pé à cabeça. Se eu for olhar a minha história, eu vou ver muitas coisas boas. Não resta a menor dúvida. Mas eu vou ver as pérolas e pérolas no chão. E por causa delas, eu perdi tudo. O que vai restabelecer o meu relacionamento com Deus é não olhar para o meu bom comportamento ou merecimento. É não olhar para mim, porque se eu olhar para mim, eu estou perdido. Erga seus olhos.
Pare de olhar para você. Você foi alvo. Você é alvo do amor de Deus. Você é alvo do amor de Deus. Receba a graça de Deus na sua vida. No dia 7 de abril, primeiro domingo, eu vou dar o segundo estudo pela manhã, dia da ceia. E eu estou dando esse estudo um pouquinho mais assim, geral. Depois desse estudo eu quero compreender como vocês estão compreendendo. E mesmo que você não participe na ceia, eu convido você para vir nessa celebração, porque vai ser um estudo que vai trazer muita libertação. Muita libertação. Então, se você puder vir, é meu convite para a próxima ceia, dia 1º domingo do mês de abril, de manhã, vou dar o segundo estudo. O Evangelho da Graça diz para você uma coisa só. O Filho trabalha por você. O Pai é bondoso, Ele ama, Ele tem tudo para você e você só vai se servir. Só que isso precisa ser compreendido. Aí você diz, pai, é difícil de compreender. Eu entendo porque eu passei por isso. Mas você vai chegar lá. Para alguns aqui essa mensagem pode ser muito perigosa. Por quê? Porque eu não vou mudar nada. Eu vou continuar pecando, tá? Um cristão que pode tudo, vou viver liberto. Porque Jesus me ama, Deus me ama. Se você pensa assim, saiba que você não é cristão. E ainda não entendeu o Evangelho e muito menos a graça. Sabe por quê? Porque dentro de nós aconteceu uma virada na nossa natureza. O Espírito Santo atuou. Quando o Espírito Santo atuar em você, você vai pensar diferente. Se nós não pegarmos essa grande verdade e não colocarmos dentro do nosso coração, nós nunca vamos provar do banquete que Deus tem para nós. Porque sempre nós vamos dizer, eu não posso ir nessa festa. Isso, de repente, pode estar acontecendo com algum de vocês. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Querido Deus, nós queremos te dar graças, porque Tu tens cuidado de nós. Quero te dar graça porque Tua palavra, ela é rica, ela é poderosa, ela é libertadora. Senhor, nos dê sabedoria para podermos entender. Jesus trabalha na nossa mente esta semana, nesses dias. Não permita, Senhor, não permita a atuação do inimigo para vir roubar essa semente, mas que o Espírito Santo trabalhe em nós. Nos dê discernimento quando o inimigo nos atacar. E em nome de Jesus, nós queremos afastá-lo, mas queremos a atuação do Espírito Santo. Senhor, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém?